Exato. Então, aliás, Nassif, você escreveu um artigo brilhante que você publicou ontem, o Folha de Rabo Preso com a Conspiração, não é? Em que você trata exatamente deste assunto e pega um exemplo assim, muito concreto, que é o da Folha de São Paulo. Não é? E aí eu te pergunto, o que esse povo está querendo em última instância? Eles estão defendendo a ditadura, porque defender a liberdade, né, da família Bolsonaro, do Bolsonaro, é o quê? É ditadura, né? É querer que esse povo volte para aprontar o que eles aprontaram, né? E continuam aprontando. O que está em jogo aí é aquele negócio. Quando você tem essas mudanças bruscas, posições bruscas de jornais, de duas uma. Ou você tem uma mudança de linha editorial, ou você tem falta de comando. A Folha tem um editorialista, nem sei quem é, mas ele tem produzido os editoriais mais absurdos de 50 anos que eu leio a Folha. Eu não sei quem é. Então, pode ser que seja uma perda de falta de comando da Folha para compatibilizar os editoriais lá. Agora, o que interessa à Folha é o seguinte: a Folha, hoje, ela perdeu a identidade como jornal e ela faz um jogo da Faria Lima como representante, digamos, dos interesses comerciais, aí, empresariais da família. A UOL, como é um modelo diferente, a UOL é mais preservada aí. E a Folha caiu de cabeça nesse jogo de representar os interesses empresariais aí, que são as fintechs que a Folha, que a UOL tem. Uhum. E tem uma aposta do mercado no Tarcísio de Freitas ou em qualquer governador, qualquer candidato bolsonarista, que não seja o Bolsonaro, porque o nível de resistência ao Bolsonaro é tão grande que é um trunfo para o Lula. Eles querem alguém menos desgastado, né? Que seria o Tarcísio não fosse as derrapadas dele aí. Então, o que eles veem? Eles não veem os desdobramentos. Eles acham o seguinte: se entrar o Tarcísio aí, em alguns meses, ele privatiza a Petrobras, com a mesma falta de escrúpulo com que ele privatizou a Sabesp. Ele conseguiu rapidamente comprar a Assembleia Legislativa, fazer uma jogada terrível com o Sabesp e tudo aí, sem nenhum senso de responsabilidade. Então, eles apostam nisso. Se não for ele, o macaco de Minas, lá, aquele que come banana com casca, lá, aquele lá não tem muita chance, né? Agora, o Zema. Zema, aqui de Minas, aquela coisa. Aquela coisa, falam em ratinho agora. Eles querem um lá que chegue e termine de desmontar o Estado brasileiro e permite os grandes negócios para eles, em duas linhas. Primeiro, a privatização das grandes estatais e depois acabar com essa ideia do Banco Central de começar a regular a fintech. Porque as fintechs hoje são um problema nacional. As fintechs, aí, os abusos que elas têm em cima de crédito consignado, em cima de lavagem de dinheiro, abriu uma baita porta aí para esse dinheiro do crime organizado vir para o sistema. Né? E eles temem aí que, regulando as fintechs, acabem com os espaços que as fintechs não ligadas ao crime organizado têm também. Por exemplo, com o Pix, você tira aí um grande trunfo das fintechs. E a fintech hoje é a maior fonte de renda aí do grupo Folha UOL. Né? Então, eles fazem tudo e não pensam, o que eles imaginam é o seguinte: não, entra aí. Eles só pensam no lance seguinte: vem a privatização, vem isso e aquilo, fala, tá, você abriu a jaula, colocou o monstro para fora, o monstro deu aí para o mercado a Petrobras, o Banco do Brasil, e agora? Quem vai colocar o monstro para dentro de novo? Eles não pensam nisso, é muita sofisticação, e o jogo deles é o que eu individualmente ganho com esse jogo, entendeu? Daí é um horror, né? É um horror. Exato. Agora, na verdade, a Folha virou um pasquim a serviço, né, do dono lá do Frias, que é também uma figura aí do meio financeiro, né, dos PAG certo da vida, etc. Mas acontece que ele tem um papel terrível, esse que você está dizendo, mas tem um outro, né? É quase que um apito de cachorro. Por exemplo, ontem, aquela manchete da Folha era uma intriga tremenda, né? Entre o Moraes e os demais integrantes do STF. Sim. E aí, o que fazem os outros veículos? Vão atrás apurar, entre aspas, aquilo. Olha aí a destruição plantada, né? É isso aí, é isso aí. Agora você vê,
Nesse meu artigo, eu falava que essa lei aí, que eu nem guardei o nome aí, que foi em cima do Alexandre de Moraes, que não pegou o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes não tem bens lá fora e não quer viajar lá, mas que poderia pegar Barroso e Gilmar, porque o Gilmar tem o IDP lá. Daí você vê, hoje, logo em seguida, o Barroso anuncia que é o presidente da Suprema Corte, tendo a chance inigualável de ser um defensor da Suprema Corte contra a investida estrangeira, anuncia que vai estar pensando já na aposentadoria, tirando o corpo de fora, né? E o Gilmar, que é muito mais vulnerável, que tem negócio em Portugal e tudo, veio lá e deu uma entrevista pesada lá, hipotecando solidariedade ao Alexandre de Moraes e tudo, né? Então, a gente vai ter ainda muito tiro aí pela frente, mas tem um ponto que o pessoal tem me chamado a atenção, o fato de ser tudo concentrado hoje no Alexandre de Moraes. Que isso aí causa uma... E por que tudo está concentrado nele? Porque é o único ministro lá com coragem e disposição de enfrentar essa barra toda aí, né? Lá atrás passaram esse inquérito do fim do mundo para ele, ele montou uma estratégia muito boa com esse inquérito aí, mas não tem mais para quem passar. Você tem um inquérito muito importante, até agora pouco divulgado, nas mãos do Toffoli, aguardando aí que ele solte logo isso aí, sabe? Mas, de qualquer modo, você teve um apoio aí, não só do Gilmar, você tem o Flávio Dino, que é um baita cara aí, o próprio Fachin está apoiando o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, que é um bambu, né? Bambuzal, né? Dependendo do vento, mas hoje o vento está a favor de apoiar o Alexandre de Moraes, né? Então fica fora o Fux. O Fux é um escândalo, né? Nossa, a transição dele para o bolsonarismo foi meio brusca, foi um cavalo de pau, né? Nossa Senhora! E é um cara que fez o mais punitivista de todos aí. Ele era tão punitivista que, quando teve a votação do Mensalão, ele acompanhava tudo que o Joaquim Barbosa propunha lá. Assinava embaixo sem ler. E era tão automático que um dia o Joaquim Barbosa fez um relatório e deixou uma pessoa de fora da denúncia. E o Fux não percebeu e colocou a pessoa também na denúncia. Daí teve que refazer o voto dele lá. Então, você tem os três aí, os dois bolsonaristas e o Fux, e tem os demais ainda fortalecendo o Alexandre de Moraes, né? Vamos ver os próximos passos aí, mas o Trump ele trocou, digamos, porque, veja bem, quando você coloca uma baita tarifa aí, você afeta o exportador brasileiro e afeta o importador americano. Então, o que ele fez? Ele amenizou do lado das tarifas e falou, não, eu vou começar a atuar agora do ponto de vista político em cima do Alexandre de Moraes. E essa chantagem é terrível. Você vê aquele Paulo Figueiredo, que está envolvido aí em escândalos, com o Trump mesmo, aqui no hotel que tentaram fazer no Rio de Janeiro aí. Hoje ele apareceu, falou, se o Alcolumbre não abrir esse negócio do impeachment, da anistia, não sei, essa lei que vem em cima do Alexandre de Moraes vai para cima dele. É chantagem explícita, é vergonhosa. É vergonhosa que algum veículo de imprensa com mínimo de dignidade possa endossar críticas ao Alexandre de Moraes num momento desse. É terrível isso aí, viu? É terrível. Ângela, tá me ouvindo? Sim, eu estou entrando agora pelo celular. Tá. Você conseguiu ouvir o Nassif? Consegui o finalzinho só. Tá, ele estava falando sobre essa questão da mudança da opinião dos juízes. E uma coisa que também pega, né, Nassif? Perguntaram aqui no Superchat, inclusive, porque quem deu a informação sobre a pressão para cima do Moraes foi a Mônica Bergamo. Pergunta que não quero calar. Por que a Mônica Bergamo se presta a esse papel, Nassif? Olha, a Mônica Bergamo é uma das jornalistas confiáveis da Folha. O que pode ter acontecido é o seguinte, você tem um conjunto de ministros lá que podem estar amarelando, mas não pode ser público. Então, aquele negócio, você conversa com um deles aí e fala, não, aqui o pessoal está contra os abusos que foram em cima que o Alexandre Moraes está exorbitando. No fundo, eles estão com medo do próprio rabo aí, sabe? Mas às vezes você ouve isso e entra nesse clima achando que está... Então, digamos, o off... Você pega aquele caso maluco daquela... Como é que chama? Sadi. Aquele André caso Sadi. maluco. André Sadi. Você tem o jantar do Lula com o Xi Jinping lá. Pô, uma parceria das mais relevantes para a China e para o Brasil. Ela fala, não, porque causou
causou desconforto, eu não sei nem se é o termo que usou lá, o Xi Jinping e a esposa dele, a intervenção da Janja, que falou do TikTok, que era impossível, sabe a notícia impossível? Porque a pessoa que passou essa informação para ela e para o Valdo Cruz, para saber se causou incômodo, o Xi Jinping tinha que demonstrar para as outras pessoas que estavam na mesa. Quem acha que um chinês... A maneira como Lula foi recebido lá foi apoteótica, pela importância da parceria. Vai dar atenção para um negócio desse aí, né? Então, digamos, eles jogaram isso aí e foi a Globo News inteira endossando essa maluquice, inverossímil. E depois ela ainda enfatizou, não, porque o Xi Jinping não veio aqui para a reunião dos BRICS aqui por causa daquele episódio. Uma das coisas mais sem nexo. A única pessoa razoável lá era essa que saiu agora. Como é que chama? Daniela Lima. Daniela Lima. Falou, gente, a única informação relevante aí é que tem gente jogando contra a Janja, gente que faz parte da comitiva jogando contra a Janja. É a única informação que você podia tirar. Então, você tem muito desses movimentos, às vezes sem nexo, como é o caso da Sadi. E, às vezes, pode ter um nexo. Realmente, o Supremo está sob tiroteio, essa decisão. Então, conversa com um que diz que os outros estão nessa. Na hora da posição oficial, valeu a voz do Gilmar, que é o decano lá. Estamos todos com Alexandre de Moraes. Mas a Folha deitou e rolou em cima dessa informação aí, que até é possível que aquele negócio que você tivesse o medo em off, mas na hora de tomar posição... O medo em off é fogo. Ah, o medo em off, meu Deus do céu.